nós vamos retornar, depois de última mensagem, 23 de novembro de 2005, nós estamos a fazer exposições do livro de Romanos. Nós vamos hoje retomar, tivemos um período aí de final de ano, ação de graças, Natal, passagem de ano, e agora vamos retornar. Nós paramos lá no versículo 8 do capítulo 12, então estudamos Romanos até o início do capítulo 12. Vamos lembrar rapidamente o que nós vimos até agora. Os irmãos se lembram, uma vez que eu disse, aqueles que estão familiarizados com a aviação, que precisa ter um voo rasante, aquele voo. Então vamos fazer um voo rasante sobre a carta aos Romanos, para que nós lembremos o que nós já vimos até agora, para retomarmos o que vimos até agora, ok? Bom, o tema da carta, os irmãos se lembram, está em Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque o Evangelho se manifesta de fé em fé, porque o justo, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma citação aí do profeta Abacuque. Paulo desenvolve toda a sua epístola aos Romanos em cima desses dois versículos. E como ele começou a falar? Ele começou a falar, primeiramente, o primeiro tema dele na carta foi sobre o pecado na raça humana, a generalização do pecado, começando com os gentios, falando no capítulo 1, depois os judeus, capítulo 2, depois toda a humanidade. O pecado ele perverteu todas as coisas que Deus criou, inclusive a mente e o coração do homem. E Paulo mostrou que o pecado está dentro do homem. Ele mostrou em Romanos 3,11 que ninguém quer Deus. Eu tenho estudado algumas coisas sobre isso. Muitas vezes nós tentamos qualificar o pecado, o que aconteceu, o que nós fizemos, o que está vindo, o que entrou no homem, o que foi rebelião, o que foi desobediência. Mas na verdade o pecado é aquela rebeldia, irmãos, devemos continuar? É aquela rebeldia do homem contra Deus. O homem naturalmente não quer Deus. Essa foi o que aconteceu ali com Adão e Eva. Eles rejeitaram Deus, né? Essa é a essência do pecado. Bom, e Paulo mostrou também que nós temos, em função disso, nós tivemos a obra de Cristo, que foi a justificação pela fé em Cristo. Depois ele fala sobre salvação, fala sobre segurança e certeza de salvação. Ele fala tudo isso no capítulo 1 ao capítulo 8. Aí Paulo faz uma espécie de parênteses para falar sobre o povo de Israel, capítulos 9 a 11, sobre a situação do povo de Israel, o povo que foi escolhido lá atrás por Deus, um povo que endureceu-se para a palavra de Deus, para o Evangelho, e ele mostra que quem endureceu foi Deus. Para quê? Para que a plenitude dos gentios entrasse, para que o Evangelho fosse pregado aos gentios e fosse cumprida a promessa que Deus fez então a Abraão. Okay? E dentro dessa promessa nós podemos entender que Cristo, o Senhor Deus, já estava projetando a igreja. Bom, a partir do capítulo 12, que nós estamos agora, nós temos aqui um ponto de viragem, temos uma virada de chave, como dizemos no Brasil. Por quê? Paulo fez toda essa instrução teológica, doutrinária, versículo do capítulo 1 a 11, vamos assim dizer, e agora ele vai para a prática. Paulo começa a falar, bom, em função de tudo isso que nós falamos agora, como nós devemos viver. Ele fez isso em Romanos, fez isso em Efésios, era o estilo do apóstolo, e aqui nós temos um paradigma para os irmãos, dentro da palavra de Deus, que é o seguinte: primeiro doutrina, ensinamento, fundamento, depois prática. É isso que Paulo fez. Como é que nós vamos direcionar nossas atividades como igreja, como que uma nova igreja vai nascer? Nós temos que ir nos fundamentos. Nós não vamos ter umas ideias agora aqui, como nós vamos fazer? Não, nós vamos nos fundamentos. E Paulo falou, vamos aos fundamentos, 11 capítulos falando sobre isso. Ele falou, bom, em função disso, o que nós faremos agora? Aí ele começa no versículo 12, rogo os irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não vos conformeis com esse mundo, mudai a vossa mente, mudai a vossa mentalidade, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em função de tudo isso, vamos agora fazer o quê? Vamos mudar a nossa mente. Nós temos uma nova mentalidade. Nós temos uma mentalidade cristã. E, a partir disso, ele começa a falar sobre o que nós devemos fazer para entender a vontade de Deus. Foi lido aqui hoje
aqui na escola dominical, Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Final do capítulo, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Quando eu falei para os irmãos, vamos focar nas coisas certas, esse é o foco. Vamos focar na palavra de Deus, na oração, na comunhão, e o Senhor vai agir em nós. Então esse é o ponto que Paulo coloca. Começa pelo caminho certo para que a igreja possa ser bem estabelecida. Em consideração de tudo aquilo que ele falou, a segurança da salvação, a justificação que temos em Cristo, como então nós devemos viver e agir individualmente como igreja? Quando ele fala de renovação na mente, está falando sobre o mindset, sobre mentalidade. Antes de falar dos dons da igreja, de exercer os dons da igreja, e sobre o amor fraternal, que é o nosso tema de hoje, é necessário uma mudança interior, uma transformação. Não adianta querer ser igreja se não houver uma transformação em nós. Alguns precisam até de conversão, mesmo dentro da igreja, já falamos sobre isso. Muitas vezes temos que repensar, será que somos de fato convertidos a Cristo? Nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que é a igreja, nós entendemos que é a vontade de Deus, por isso que Paulo sempre traz os fundamentos, e agora nós vamos partir para a prática. Ser crente significa vida transformada, frutífera, mudança de mente, prática e valores. Nós buscaremos essa transformação aonde? Na palavra de Deus. A igreja primitiva ela tinha a doutrina dos apóstolos porque só tinha o Novo Testamento e tinha os ensinos dos apostólicos ali diretamente recebidos de Jesus. Hoje nós temos a Escritura, a nossa perseverança hoje é na Escritura, na palavra de Deus. Aí no verso 2 ele fala, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós comentamos, quando expusemos esse texto, que todos nós queremos saber a vontade de Deus. Nós temos uma curiosidade, né, para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, eu vou comprar um negócio, será que vai dar certo? Então nós queremos coisas muito imediatas. Mas Paulo fala assim, você não tem que saber a vontade de Deus, você tem que experimentar a vontade de Deus. Como que você vai experimentar a vontade de Deus? Renovando a sua mente. E qual é a vontade de Deus? Aí ele começa a falar. E nós vamos estudar hoje um pouco de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor e a bondade, como essência do amor fraternal. E é muito importante notarmos que esse amor e bondade de Deus foram os grandes motivadores para que Jesus fosse enviado ao mundo por seu Pai. O amor de Deus motivou a mandar seu Filho para morrer por nós pecadores indignos, pecadores que não queríamos Deus, pecadores que viraram as costas para Deus, mas Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Portanto, Jesus, Ele é mais do que meramente um exemplo de amor, como nós gostamos de dizer. Ele viabilizou a existência do perdão, do amor, da bondade, da misericórdia, para que nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados e assim termos a verdadeira vida. Só assim nós poderemos amar de fato os nossos irmãos e as pessoas ao nosso redor. Por isso eu reitero que sem transformação interior não conseguiremos amar de verdade. Então vamos ler o texto, Romanos 12, 9 a 16. Nós já expusemos de 3 a 8, falando um pouco sobre os dons da igreja, e agora vamos ler do 9 ao 16. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais inícios, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui nós temos uma boa parte da vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Isso que Ele espera de nós, como pessoas e como igreja. Embora Paulo fale aqui algumas coisas relacionadas também à nossa vida e sociedade, esse texto é muito para a igreja, o contexto é tudo para a igreja. Uma coisa que eu aprendi com o professor seminário, cuidado com essas notinhas que aparecem aqui, que elas são tendenciosas. A gente vê o texto, o que será que é isso aqui? Né? Ela nos direciona muitas vezes erroneamente, porque aqui na Bíblia fala com relação à sociedade. Paulo não está falando só sobre a sociedade, está falando principalmente para a igreja aqui.
Então nós temos que ficar atento a essas coisas. Então o tema aqui é amor entre irmãos na fé. Irmãos, pela graça de Deus, que já foi falado aqui hoje, mais uma vez, nós somos em Cristo tornados uma igreja independente. Graças a Deus pelo amor, pela comunhão que existe entre nós aqui. E nós queremos que isso cresça para que a igreja seja estabelecida dessa forma, que mesmo com o crescimento, o amor permaneça, como foi falado hoje na escola dominical, mas que nós possamos brilhar para fora, tornar Jesus Cristo conhecido ao nosso redor, em Portugal e até os confins da terra, como Jesus ordenou. Então, Paulo falou de experimentar a vontade de Deus, e agora nós vamos ver então na prática como isso vai ser. O verso 9, a primeira coisa que ele fala, o amor seja sem hipocrisia. O amor é um tema central, inclusive na ética de Paulo, que permeia tudo o que se espera de nós no convívio fraternal. O amor, como diz Paulo no outro texto, é o vínculo da perfeição. Então, tudo está alinhado com o amor. E o maior amor, como já dissemos, foi demonstrado por Jesus por nós. O amor precisa ser genuíno. O amor não pode ser forçado, como nós falamos no Brasil. Não é propósito entrar a fundo no sentido da palavra amor, nas diferentes palavras, mas o amor é mais que uma simpatia, uma paixão, um sorriso, um abraço, uma esmola. Isso tudo é muito bom e faz parte da amabilidade que nós precisamos ser uns para com os outros. Mas seguindo o exemplo de Jesus, o amor significa atitude. O amor significa ação, prática, doação pelo outro, que foi exatamente o que Jesus fez. Hoje foi falado no escola dominical que Jesus foi o maior diácono, né? Ele diaconou, ele serviu. Ele não veio para ser diaconado, mas para diaconar. Não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Isso significa ação. Às vezes, esse cuidado, esse amor pode significar um puxão de orelha, uma advertência sincera, com intenções de ajudar e não prejudicar ninguém. Mas como nós vimos aqui, estudamos na época que estudamos disciplina na igreja, se nós vemos algum irmão em pecado, nós temos que ajudá-lo. Se nós vemos um irmão indo para um caminho perigoso, nós temos que ajudá-lo, né? E ajudá-lo com amor. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Se nossos filhos estão em perigo, nós arriscamos a nossa vida por causa deles. E no verso 2, aqui, ainda no verso 9, ele fala na parte 2, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Um teólogo chamado G.C. Becker, ele diz o seguinte: esse assunto, que sobre o pecado, é da maior importância, pois o homem que interpreta mal a natureza de seu pecado está envolvido em um perigo iminente. O pecado é um inimigo perverso e mortal, um poder irascível e persistente, que certamente deve ser conhecido para ser vencido. E outro teólogo mais contemporâneo, recente, Joe Meek, ele diz: o pecado se disfarça com um manto, espalha uma densa leva, espera a noite mais escura e se move furtivamente. Portanto, devemos ouvir atentamente a palavra de Deus, orar fervorosamente para que o Espírito de Deus, o autor dessa palavra, ilumine nossas mentes e corações, para que vejamos o pecado como ele realmente é. Então, essa questão de olhar o pecado também é uma demonstração de amor fraternal. Como eu disse, nós arriscamos a vida pelos nossos filhos. Se tu estás a ver teu filho na beira do precipício, quase a cair, a primeira ação que tu vais fazer, talvez vai quebrar um braço dele, uma costela, mas a vida dele vai ser salva. E muitas vezes nós temos que fazer isso com o nosso irmão. O irmão vai dar um chacoalhão com o nosso irmão, mas que ele se liberte daquilo. Então, isso que nós também discutimos aqui quando discutimos a questão de disciplina da igreja. Então, esse amor, esse cuidado tem que haver entre nós e os nossos irmãos. Mas Paulo fala que esse amor tem que ser sem hipocrisia. Isso significa que ele não pode ser superficial, ele não pode ser uma rotina, só para cumprir rotina, cumprir tabela. O sentido também é de sem fingimento. Tem muita gente que gosta de fazer ação social para depois colocar no Instagram, não é? Então vamos lá ver Mateus 6, 2-3. E o que nosso Senhor Jesus ensinou? É um texto que foi até mencionado hoje, eu acredito, na escola dominical. Mateus 6, 2-3. Jesus diz o seguinte: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, não ponha no Instagram, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, discrição no cuidado. Por isso que ele fala, amor sem fingimento. A mão direita não precisa saber o que a mão esquerda fez. É amor demonstrado
aos nossos irmãos. Foi falado isso na escola dominical hoje, muitas vezes nós podemos resolver atender a situação do irmão sem que ninguém fique sabendo. A igreja não vai saber, o pastor não vai saber, ninguém vai saber, mas Deus está vendo. Ele está vendo o coração que se dispôs a ajudar. Bom, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse sentido de amor fraternal é como se fosse uma afeição familiar, um amor familiar que nós devemos demonstrar no nosso amor fraterno. Como fazer isso? O texto responde: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ao invés de tu quereres ser ou demonstrar ser melhor que os outros, seja em que área for, dê o valor e a honra ao teu irmão. Valorize os dons, o potencial e as virtudes do teu irmão. Ao invés de procurar aparecer, muitas pessoas têm crise existencial, exalte o outro, elogie o teu irmão, não faças competição com o teu irmão. Agradeça o teu irmão pelo serviço que ele faz em nosso meio. Hoje foi dito na BD que os irmãos todos estão a servir alguma área. Agradeça o irmão que fez a limpeza, que serviu o cafezinho, agradeça o irmão que deu aula na escola dominical, que arrumou aqui o equipamento do louvor, que consertou o microfone do pastor, toda vez que cai esse negócio aqui. Agradeça, né? Mas está sempre as pessoas a servir. Deus usa as pessoas do nosso meio. Vamos agradecer, vamos reconhecer o trabalho do nosso meio. Fale na hora apropriada, aprenda a ouvir o irmão. Nós temos temperamentos diferentes, temos modos diferentes de reagir socialmente, e nós estamos num ambiente multicultural aqui na Europa, em Portugal. Mas respeite o outro que pensa diferente de ti. Nós podemos nos respeitar nas formas diferentes de ser. Os irmãos que têm acompanhado o estudo aos Filipenses, quartas-feiras, lembram que nós dissemos algo muito importante. Nós podemos ter opiniões divergentes sobre diversos assuntos, e nesse quesito temos que respeitar nossos irmãos e as posições diferentes. Entretanto, a única coisa que devemos pensar é igual. Paulo fala, pense igual, unânime, são os nossos alicerces. Nós não podemos ter dúvidas da nossa fé em Cristo, não podemos ter dúvidas da nossa salvação, não podemos ter dúvidas da autoridade da palavra de Deus no nosso relacionamento com Deus. Então, nessas coisas nós temos, Paulo fala, pense igualzinho, não como robozinho, mas pense que vocês estão em Cristo. A Simone usou uma expressão minha que eu gosto de dizer que a igreja é a união dos improváveis. Então, Deus colocou pessoas que nunca estariam juntas no ambiente social em Cristo, na igreja. E então, na igreja, nós precisamos pensar igual, olhando para Cristo. Podemos ter opiniões diferentes, e aí nós nos respeitamos nas opiniões diferentes que nós temos. No mais, vamos ser cordiais, amorosos, educados, atenciosos e dar honra aos nossos irmãos. O versículo 11 ele fala sobre zelo. No zelo não sejais serviços. Zelo é cuidado com os nossos irmãos. Isso foi falado hoje também na EBD. Nós não podemos ser descuidados. O zelo tem a ver com disciplina, no sentido de disciplina, diligência para ajudar as pessoas. Tem coisas que não podem demorar. E aí nós vemos a diversidade de dons da igreja. A Simone falou hoje aqui. Às vezes está alguma coisa acontecendo, acho que alguém precisa fazer alguma coisa. Mas aquele irmão, às vezes, está com a necessidade, não dá para a gente falar, vamos fazer uma reunião agora aqui para resolver. Tem que ir resolver. O irmão, às vezes, está passando fome, está passando necessidade na família, precisa de ajuda, às vezes um idoso precisa de ajuda em casa, e tem pessoas que têm esse dom pronto de ir atrás de resolver. Tem outros, né? Eu sou esses outros mais enrolados, a gente fica, vamos pensar aqui, vamos resolver. Não, mas tem gente que não pensa, pai, resolve. Deu errado, fez mal feito, mas resolveu, né? Cuidou do irmão. Então, o que Paulo está falando assim, cuidem das pessoas. E ele estava nesse ambiente que foi falado hoje da igreja primitiva, em que as pessoas precisavam de resolver necessidades imediatas delas. Então, tem situações que não podem demorar. Aqui nós precisamos valorizar muito, então, esses irmãos que têm essa prontidão. Eu já percebi na nossa comunidade que tem irmãos que têm uma altíssima sensibilidade de formas diferentes para com os necessitados. Isso é muito bom. Isso é realmente obra de Deus em nós. Bom, o aproveitamento, isso aconteceu infelizmente no Brasil. Muitas vezes nós temos pessoas mal intencionadas que se aproveitam da igreja. Sabe que a igreja lá tem uma cesta básica que ajuda. Então, lá no Brasil nós chegamos a ver uma igreja que eu tinha lá, que eu participei. Tinha uma pessoas lá da comunidade. Elas tinham cestas básicas que eram doadas em várias organizações sociais de igreja, que além da igreja de manhã e à tarde lá na prefeitura, depois vinha à noite no lugar. Então eu passava a vida pegando cesta básica em tudo quanto era lugar, que não resolvia o problema básico dela, né? Então nós tivemos pessoas que se aproveitavam também.
Ia na igreja, pode colocar, cantar qualquer coisa aqui, que eu estou aqui para o negócio é receber minha cesta básica, né? Participa de tudo, vai no centro espírita, participa também, vai no salão. Assim é uma realidade onde às vezes as pessoas se aproveitam. Mas isso não justifica nós não sermos sensíveis com os nossos irmãos, os irmãos da nossa comunidade. O verso fala aqui, sede fervorosos de espírito. O que seria isso? Paulo usa a palavra grega pneuma, que pode ser tanto para espírito do homem como para espírito de Deus. Ele usa isso de formas variadas. Muitas vezes não se sabe bem o contexto. O que seria esse fervor de espírito? Será aquele irmão mais animado, que ora mais animado, que canta mais animado? Nem sempre o que canta mais animado é o que vai servir mais animado. Porque o que ele fala aqui é para servir, é para ajudar. E às vezes nem sempre a pessoa que está aqui cantando, tal, animada, que ora bonito, ela tem a prontidão para ajudar. Então ele fala, sejam fervorosos para Deus. Então eu falei dizendo, cuidado, não espere, ajuda o irmão. Sejam fervorosos de espírito. Mas nós só podemos fazer isso por orientação do Espírito. Então nós só teremos esse fervor da ajudar nossos irmãos se nós estivermos dispostos a servir ao Senhor. No verso 12 agora, Paulo diz, regozijai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, sejamos perseverantes. Ele traz vários elementos aqui que nós vamos tentar resumir de forma rápida. Primeiro, alegria na esperança. O capítulo 8, Paulo dedicou bastante para falar da nossa esperança. A esperança da vida eterna, a esperança da glorificação, a esperança da restauração de todas as coisas, a esperança da restauração do cosmos, do universo, a natureza que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, falo bastante sobre esperança. Então, a alegria e a gratidão devem ser as nossas marcas. Há uma esperança eterna nas nossas vidas para o futuro e em tudo que nós fazemos. Devemos glorificar a Deus no dia a dia, mas sempre com um olhar atento para o alto. A Bíblia não nos ensina a ser escapistas, vamos ficar no monte aí esperando que eles voltarem. Não, ele fala, vivam uma vida normal aqui de vocês, para glorificar a Deus em tudo que fazes, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, mas sempre com olhar para o alto. Ore para Cristo. Segundo elemento que ele coloca aqui, paciência na tribulação. Aqueles cristãos dos primeiros séculos estavam a enfrentar grande tribulação, perseguição. Entravam pessoas em casa muitas vezes para tirar a família, tirar as crianças. Então era um momento de muita tensão. Hoje, infelizmente, nós temos perseguição em muitos países. Pessoas cristãs estão sendo perseguidos também. Precisamos orar e nos preocupar com eles. Paulo pede então que haja paciência. A perseguição nem sempre é ostensiva. Às vezes ela é ideológica, às vezes ela é uma afronta à forma de viver como cristãos, e ela pode ser até interna na igreja. 2 Timóteo 3, 12, Paulo fala, aqueles que querem viver piamente Cristo enfrentarão perseguições. Eu aprendi isso uma vez com o pastor, a perseguição pode ser externa, ela pode ser interna, e ela pode mexer muito com a nossa vida. Então, estejamos atentos. Se tu queres viver uma vida correta, servir a Deus, tenha paciência, porque muitas vezes a perseguição vai ocorrer. E terceiro, perseverança na oração. Não existe uma igreja forte, saudável, sem oração. Oração individual, nossa vida pessoal com Deus, a oração em família, oração em casal. Quantos casais aqui oram juntos pelo menos uma vez por dia? Não precisa responder, né? Não vale a hora da refeição. Quantos oram juntos? Quantos se colocam diante de Deus todo dia? Oração com parceiro de oração. Tu tens um parceiro de oração na igreja, alguém que pode ligar, vamos orar comigo. Pode ser por telefone mesmo, vamos tomar um café, vamos conversar. Então, eu vou estimular muito isso na igreja. Nós temos parceiros de oração, pessoas com quem nós podemos contar e conversar. E a oração comunitária. Então, os irmãos são convidados, tem irmãos perseverantes que estão aqui quase todas as quartas-feiras a orar pela igreja, orar pelos que não podem estar. Aqueles que puderem, venham orar conosco. Precisamos de oração. Oração faz parte do estilo de vida da igreja. Na oração, perseverantes. 13. Partilhar as necessidades dos santos. Aqui mais uma ênfase ao cuidado dos necessitados. Foi falado no EBD hoje sobre diaconia, cuidado dos necessitados, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10, fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não faz sentido nós ficarmos fazendo ação social para colocar no Instagram e dizer que nós somos um grande ministério se tem irmãos aqui dentro passando necessidade. Então, temos que cuidar da igreja e temos que cuidar das pessoas de fora também. Nós temos que ser bênção para o mundo, mas nunca esquecer os domésticos da fé.
A Simone lembrou que desde o Velho Testamento Deus se preocupou com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre, e assim é no Novo Testamento, assim foi no início da igreja, por isso foi estabelecido lá o ministério diaconal. Então vamos atentar para isso, temos que atentar às necessidades dos santos. E ele fala sobre hospitalidade. Hospitalidade é algo que nós precisamos contextualizar um pouco. Era essencial na época, no mundo oriental, as pessoas viajavam bastante, viajavam a pé, viajavam no lombo de cavalos, e geralmente os cristãos não eram pessoas abastadas, eram pessoas pobres. Pessoas pobres não podiam pagar hospedarias no meio do caminho, então eles eram obrigados a ser hospedados. E era um costume receber as pessoas em casa e oferecer água, oferecer uma cama, oferecer uma comida, cuidar das feridas. Então era uma coisa comum naquela época. Hoje, no nosso mundo ocidental, as coisas mudaram um pouco. Hoje, nosso mundo ele não é muito hospitaleiro, porque existe risco de segurança, as pessoas, ninguém vai trazer uma pessoa estranha para a sua casa. Eu sei que na cultura portuguesa ninguém se abre a sua casa assim de forma fácil, rápida. Então, nós temos alguns cuidados a tomar hoje em dia. Mas nós não podemos deixar de ter um coração hospitaleiro, coração para ajudar nossos irmãos. Nós somos bem recebidos aqui em Portugal, quando eu e a Simone chegamos, fomos irmãos portugueses, nos surpreenderam no mesmo dia, né? E nos convidaram a passar um Natal com eles. Nunca nos viram, mas convidaram. Desculpa, irmãos, estou meio motivo grande para hoje. Mas Deus é bom, né? E essa hospitalidade está no coração. Ela não é uma hospitalidade assim forçada, não é uma hospitalidade porque a gente tem um departamento aqui para cuidar, não. Está no coração, né? Então, que isso seja uma realidade da igreja. Essa hospitalidade que Paulo está a falar aqui, que nós contextualizamos para o nosso livro. Agora vamos entender então o que Paulo quis dizer dentro da igreja. Muitas vezes nós temos irmãos com necessidades que nós precisamos atentar para elas de forma muito cuidadosa. Pessoas que estão a chegar, aqui nós temos muitos imigrantes, nem todos vêm legalmente, a gente tem problemas sociais, então a igreja precisa ter um cuidado em relação a isso também. Precisa ter muita sabedoria, mas precisa ter ter cuidado também. Então, a hospitalidade tem que estar no nosso coração com muito critério. Bom, versículo 14. No contexto de perseguição feroz aos cristãos, onde a vida era ameaçada, a vida das famílias, a tendência era de ódio pelos perseguidores. Se tu és pai de família, tem alguém ameaçando teu filho, que aqui vais fazer com os perseguidores? A vontade é de Tiago, explodir, né? Ficar com uma bazuca lá, não, alguma coisa, aqui não, né? Mas Paulo falou: tenha paciência, não odeiem, amem, abençoem. É difícil. Jesus falou: cuidado, não se vinguem, porque nós vamos ver no versículo 19: a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Então, o que ele fala? Não tem um sentimento de perdão, de amor, de abençoar, e isso é muito difícil. Essa é uma parte difícil do Evangelho, né? Da gente pensa um perseguidor que entrou na sua casa, levou sua filha, seu filho e faz abençoá-lo, né? Foi o que Jesus fez conosco, né? Então, vamos ficar atentos à vida do Evangelho. Muitas vezes é uma luta espiritual, e a luta espiritual ela não é nossa, ela é de Deus. Ele nos dá as armas para isso, que é a oração, é a palavra de Deus, é a fé, mas que a luta é dele, porque nós não temos condições de lutar essa luta. Então, vamos ser firmes na palavra de Deus e olhar aquilo que ele tem para nós. Vamos ver Lucas 6, 27 e 28. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Lucas 6, 27 a 28, rapidamente. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Então Jesus deu um padrão difícil, que a gente costuma dizer no Brasil, a barra é elevada, aqui em Portugal a fasquia é muito elevada. A fasquia de Jesus é muito elevada. E sabe quem faz isso? Para ele perceber que nós precisamos dele.
sozinho nós não fazemos. Nós não vamos amar o inimigo, nós não vamos amar nem o nosso irmão que é bonzinho, que Jesus gosta dele, se não for por Jesus. Por isso nós precisamos dele, por isso nós precisamos de salvação. Versículo 15. Esse versículo aqui já rendeu muitas interpretações, discussões. Existe uma interpretação que é mais fácil chorar, porque tu ficas com dó da pessoa, do que alegrar-se, porque isso já é às vezes uma competição de alguém que progrediu, tu és o competidor dele, ele está melhor que ti, então fica aquela coisa. Não, é uma interpretação correta, mas eu gostava de resumir esse conceito de uma forma um pouquinho mais ampla para os irmãos. Aquilo que se passa com o nosso irmão deve importar para nós. Seja alegria, seja tristeza, seja o que for. Seja a dor, as lutas, a doença, o luto, as perseguições, as ameaças, as situações que trazem instabilidade para a vida deles. Isso deve importar para nós. As vitórias pessoais também, as conquistas, as curas, as orações escondidas, os problemas resolvidos, as situações que trazem alegria e comemoração. Tudo isso importa para nós. E vamos incluir também nessa solidariedade a tristeza pelo pecado não vencido, pelo amigo ou familiar não convertido, pelo filho que desviou-se da igreja. Ao mesmo tempo, vamos agradecer a Deus pelas vitórias na vida espiritual, o crescimento na fé, no amor, nos familiares convertidos, na reconciliação de casais, no amor recebido dos irmãos. Então, o que acontece com nossos irmãos como igreja importa para todos nós. Seja tristeza, seja alegria, esse é o conceito que Paulo está trazendo aqui. Finalmente, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo trata aqui um pouco, como ele fez em Filipenses, quando ele diz que temos um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. O contexto de Filipenses é de amor fraternal e de humildade também, de união em torno da verdade, das coisas fundamentais, na mesma linha de pensamento que ele traz aqui em Romanos. Deveria haver harmonia, mesmo na diversidade dos dons na igreja. A exortação para nós aqui é renunciar à nossa arrogância, não fazer nenhum tipo de discriminação social dentro da igreja. Lembre-se que nós tínhamos ali, foi falado hoje no DVD, nós tínhamos judeus, nós tínhamos gentios, tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres, tinha pessoas do governo, tudo junto, misturado ali no meio da igreja, pessoas que se convertiam, e Paulo trabalhava nisso. Não discrimine as pessoas, vocês estão na igreja, vocês não eram para estar juntos, vocês estão juntos por causa de Cristo, então tolerem uns aos outros, amem uns aos outros. É isso que ele ensina aqui, tá? E ele fala pela questão de ser sábio aos próprios olhos. Nós já tratamos disso quando falamos no versículo 10. Vamos sempre preferir nossos irmãos em honra uns aos outros. E em relação ao contexto, então, desse versículo 16, sejamos humildes no relacionamento com os nossos irmãos, independentemente da sua classe social. A nossa união está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos falado e defendido pela palavra de Deus. E bom, já concluir, não é fácil seguir esses conceitos. Como já vimos, a fasquia de Deus e Cristo é elevada, né? A nossa luta, a correria do dia a dia nos torna muitas vezes insensíveis. Nós queremos a saber das coisas da igreja, às vezes porque alguém falou, porque apareceu no grupo da igreja, do WhatsApp, alguma notícia. Nós nos encontramos domingo, mas seria bom se nós nos importássemos mais com os irmãos durante a semana, nós ligássemos para o irmão para ver se está tudo bem, nós tivéssemos um pouquinho mais de proximidade. Sair um pouco da nossa bolha familiar, dos nossos problemas pessoais e olhar um pouco para os nossos irmãos. Não esperar ter notícias inesperadas sem que nós estejamos acompanhando a vida dos irmãos. O texto nos chama a uma reflexão. Quanto nós estamos preocupados com os irmãos da nossa comunidade, quantas vezes e como podemos expressar amor e solidariedade pelas lutas, pelas vitórias dos nossos irmãos, quem são nossos parceiros de oração, qual a nossa prontidão para ajudar e para alertar o irmão sobre o seu pecado. Eu mencionei que esse conselho não é fácil, e para isso nós precisamos voltar ao verso 1 e 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se nós não tivermos uma mente transformada, segundo a palavra de Deus, uma vida dedicada ao Senhor, nós não conseguiremos fazer isso. Por isso nós insistimos. É preciso haver mudança de vida, é preciso haver conversão, metanoia, arrependimento, voltar para Deus, para que nós possamos fazer o que Ele espera de nós. Só é possível de fato se nós recebemos o Senhor Jesus, o Evangelho que salva, que nos liberta
do engano dos nossos pecados e traz-nos para o reino do Filho do seu amor. O Filho que amou-nos, morreu na cruz e viabilizou o nosso amor, o nosso perdão também fraternal. Que nós possamos edificar aqui duas novas, uma igreja amorosa, de que Cristo seja conhecido pelo nosso testemunho pessoal, pelo amor que temos uns pelos outros. E assim saberemos que somos discípulos, se vos amardes uns aos outros, disse Jesus lá no Evangelho de João. Para finalizar essa mensagem, eu gostava que os irmãos ficassem em pé. Nós vamos colocar o texto aqui, Romanos 12, 9 a 16. Pensando em tudo que nós lemos e meditamos nessa manhã, nós vamos ler em voz uníssona, todos juntos, esses versículos aqui. Vamos lembrar, tudo que nós vamos ver aqui é a vontade de Deus para nós. Então vamos prestar atenção e olhar e ler juntos. Vamos lá. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Senhor, como é difícil, Senhor, obedecer a Tua palavra. Por isso nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, para reconhecer que nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, nós precisamos do Deus que está sobre todas as coisas, para nos conduzir e para nos dar as forças necessárias. Senhor, coloca amor no nosso coração, coloca o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se por nós, por causa dos nossos pecados, para nos resgatar, e esteja trabalhando, Senhor Deus, nos nossos corações. Fortalece-nos, edifica uma igreja forte, Senhor, para a Tua glória, e o Teu nome seja glorificado. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.